Então, vendo ele, esse que foi eleito, escolhido e aceitou a posição de ficar nos lugares altos para exortar, para divertir, para tocar a trombeta, e vendo ele que a espada vem, está vindo, que o mal está chegando, e tocar, anunciar, avisar o povo, se aquele do povo que ouvir o som ou a sua voz não se der por avisado, ouviu, mas deixa para lá. Ouvir, mas não responder positivamente, fugindo, se afastando, evadindo-se do perigo. E sobre esses que não se derem por avisados vier a consequência, como a espada, e vier o abater deles, o seu sangue será sobre eles. Eles souberam, eles ouviram, eles entenderam, e eles disseram: nós não queremos fazer nada a respeito. Eles viverão com as consequências. Afinal, essas pessoas ouviram o anúncio do profeta, do atalaia, do exortador, e não se deram por avisados, negligenciaram tão grande advertência. Portanto, o seu sangue, a sua responsabilidade cai inteira sobre eles. Mas aquele que, ouvindo, crer e se der por avisado e agir em seu próprio favor, esse salvará a sua vida. Ouviu a palavra, creu, respondeu a ela para a salvação. Mas se o atalaia, o avisador, o profeta, o cuidador, o exortador, vir que vem o perigo, está vindo, está chegando, todo dia mais, e não tocar a trombeta, não erguer a voz, não gritar, não avisar, não exortar, não profetizar, e não for, portanto, o povo avisado, ao contrário, viva no seu desaviso, porque o que deveria ser o porta-voz da realidade preferiu silenciar. E se a espada viesse, se a espada chegasse, a maldição, se a miséria se instalar e abater pessoas dentre esses que não foram avisados, ou em acontecendo isso, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, na sua ignorância, no seu desaviso, porque o atalaia não avisou. Mas o seu sangue eu derramarei sobre a cabeça do avisador que preferiu silenciar e não falar a verdade que estava a se aproximar. A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre todas essas milhares de casas e famílias. Tu, pois, ouvirás a minha palavra que sai da minha boca, e tu darás aviso da minha parte a todos os que puderem ouvir a tua voz. Tu darás aviso da minha parte a todos os que puderem ouvir a tua voz. Eu te levantei como atalaia dessa geração. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho,
morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti, porque tu tiveste respeitos humanos contra a vida do ser humano, por isso de ti eu demandarei. Ele morreu na sua ignorância e tu na tua omissão. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter, embora tu o tenhas advertido quanto à consequência daquele caminho, ele, o perverso, morrerá, e morrerá na sua iniquidade com consciência e deliberação, porque escolheu andar no caminho da perversidade. Deliberou acerca do mal com prazer, mas tu te livraste da consequência dessa responsabilidade. Tu, pois, filho do homem, dize a todos aqueles que te possam ouvir, diz assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e pecados e iniquidades estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos se somos pecadores? Uma palavra, em sendo obedecida, pode nos salvar e mudar os rumos das nossas existências? Dize-lhes, agora tu vais dizer a ele, tu que és meu mensageiro, dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte de nenhum perverso. É isto que tu vais dizer a todos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus Criador, não tenho prazer na morte de nenhum perverso. Mas em que o perverso se converta do seu caminho de morte, e então viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, porque a vez de morrer, se podeis viver. E se a porta que se abre para viver é aquela que melhora o ser de vocês, por que morrer na perversidade? Tu, pois, meu atalaia, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, aos teus irmãos, aos que dizem que creem como tu crês, dize a eles, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Ele pode ter vivido justo como viveu, mas se transgredir, vai conhecer o peso da sua própria transgressão. Não poderá usar o seu passado como capital de justificação. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. A justiça do justo não o salva da sua transgressão na hora em que ele a comete, tanto quanto a perversidade do perverso não cairá necessariamente sobre ele no dia da sua conversão, no dia em que abandonar a perversidade. Nem tampouco o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar, dizendo, estou pecando, mas sacarei dos créditos da minha piedade passada. Não será assim.
Quando eu disser ao justo que certamente ele viverá, quando eu disser a ele, tu vais viver, e ele, ouvindo essa minha palavra, confiando na minha palavra que o justifica como se fosse justiça dele, como se fosse justiça própria, e praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças passadas, mas diante de mim estará a sua iniquidade, a iniquidade que ele hoje pratica e dela não se desvia, e portanto, sem memória do que ele fez, ele morrerá pela sua recalcitrância em razão do que está fazendo, porque aquele a quem muito se dá, a esse muito se pede. Quando eu também disser ao perverso, certamente tu morrerás, consciência dele estrondar. Mas se ele se converter do seu pecado de todo o coração e com toda a sinceridade e praticar a justiça e fizer o que é bom, justo e reto e restituir o penhor àquele de quem ele segura bens penhorados, se ele pagar e devolver aquilo que por ele foi furtado, e se ele andar nos caminhos da vida, na lei da vida arrependidamente, e não mais praticar iniquidade, eu vos digo, certamente ele viverá e haverá perdão e esperança para ele. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Estarão pagados e apagados e consumados todos os seus pecados, porque ele se converteu e praticou o que é bom, deixou o que é mal e fez o que é bom. Portanto, juízo e justiça serão atribuídos a ele, e ele certamente será justificado e viverá. Todavia, aqueles que se dizem filhos do povo de Deus e que dizem, não é reto o caminho do Senhor, não está certo ele fazer isso, pegar aquele que fez coisas certas a vida inteira e que agora decidiu praticar o que é mal e não usar o capital e o crédito dos acertos passados em favor das deliberações de erro presente. Não é reto o caminho do Senhor, que também perdoa todo aquele que se arrepende, dá uma nova chance, 2 pesos e 2 medidas. Assim dizem muitos do meio dos que, entre tantos, erguem a mão e diz, eu sou seu povo. Porém, contestam, não é reto o caminho do Senhor. Mas o próprio caminho deles é que não é reto. Eles não enxergam que aquele a quem muito se deu e muito se deixou ver, não enxergam que aquele que muita luz recebeu será julgado pela luz que teve, não pela luz que não teve. E que aquele que, mesmo praticando a iniquidade, não teve luz e viveu na sua estupidez, uma vez iluminado, arrependido e quebrantado, não será julgado pelos pecados da sua estupidez e da sua ignorância, mas se dará a ele a oportunidade de uma nova vida, porém, que ele não peque mais, para que não lhe suceda de maneira alguma nenhuma coisa pior. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela.
Cada um ande segundo o que tem recebido, o que tem alcançado. Quem viu não pode mais desver. Quem entendeu não pode mais desentender. Quem soube não terá mais a capacidade de dessaber. Por isso é que se diz que melhor fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que agora, conhecendo-o, deixarem-no, pisarem-no. Era melhor nunca terem sabido da cruz de Cristo e do perdão dos pecados, do que uma vez terem sabido e sido iluminados e conhecido o dom celestial e a graça da eternidade, deixaram tudo isso para trás e voltaram às práticas de obras semelhantes a daqueles que não têm esperança no Evangelho. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da verdade. Portanto, desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, com certeza morrerá nela. E convertendo-se, todavia, o perverso da sua perversidade e dando fruto de justiça, de juízo e de bondade, ele, por tal conversão e por tais frutos, viverá. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Nós não gostamos dessa graça, não gostamos que há aquele que tem se lhe dê mais e há aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não gostamos de que os homens sejam julgados pelo que tiveram e souberam, e que sejam diminuídas as suas culpas pelo que não souberam e não entenderam. Não gostamos de que aquele a quem muito se deu, dele muito se peça. Não gostamos de que aquele que tudo entendeu não tenha mais a desculpa de dizer que não sabia. Não gostamos de saber que aquele que não sabia, em admitindo que não sabia e sentindo a dor da sua ignorância, arrependidamente, seja perdoado, convertido e o seu pecado seja consumado. É por isso que muita gente que me ouve aqui, milhões, dizem, não é reto o caminho do Senhor que ele ensina. Mas eu vos julgarei, cada um segundo os caminhos de vocês. Diz o Senhor, que me constituiu exortador de boas novas, mas também atalaia de juízos.